E aí galera, tudo bom? Professor Renato Baggio, seu professor de inglês, mais uma vez aqui com você para a gente falar de um conteúdo novo, um conteúdo muito bacana, muito útil, muito importante e para você aí que é vestibulando, que vai prestar exames nacionais como o do Enem, o próprio vestibular, enfim, é importantíssimo. Esse assunto é importantíssimo para você. Nós vamos falar sobre if clauses, que tem dentro dela aqui a palavrinha if. Bom, deixa eu apresentar aqui pelo slide, que daí a gente vai conversando a respeito disso daqui, tudo bem? Nome que eu trouxe hoje são chamados de if clauses, mas alguns materiais didáticos e alguns gramáticos também chamam de conditional sentences, ou seja, frases condicionais. Por quê? Porque if significa se. Se escreve se, né? Mas todo mundo fala se eu fosse você, se. E olha só, o que você percebe quando eu falo se? Toda vez que eu falo se, eu estou impondo uma condição. É ou não é verdade? É isso, por isso que o outro nome são frases condicionais, porque elas impõem uma condição. Sabe quando você diz assim, ó, se chover, não irei à praia. Se chover, não irei à praia. Ou seja, qual é a condição para que você vá à praia? Que não chova, tá vendo? Todo se implica numa condição. Todo se implica numa condição. Então, essa estrutura, essa matéria de hoje, ela tem esses dois nominhos, porque a gente vai, de alguma forma, sempre estar falando de uma condição. Porém, algumas pessoas focam só nesse aspecto condicional. Ah, não, é uma condição. E esquecem que as frases condicionais, elas têm uma pegada muito forte, elas também tratam da questão de chances de algo acontecer. Então eu venho aqui para trazer para você esse novo viés. Se você sabe que as frases condicionais indicam uma condição, está na própria tradução. Mas nem todo mundo se ligou, e é assim que costuma ser cobrado em vestibular, que elas tratam das chances de algo acontecer. Tá legal? É isso. Então, como eu disse antes, se chover não irei à praia, a condição para que eu vá à praia é que não chova. Agora, evidentemente, e a gente vai ver isso também em momento apropriado, que o se não é a única palavra que indica uma condição, concorda? Porque eu posso dizer assim, ó, eu irei à praia a não ser que chova. Ou eu posso dizer assim, eu irei à praia a menos que chova. Ou eu irei à praia contanto que, na condição de que, providenciado que, ou seja, há uma série de outras estruturas que também podem substituir o if e manter a ideia de condição. Porém, realmente, disparado, o se é a que mais cai. E ao contrário do que está dizendo aqui, que a gente vai ver 3 tipos básicos nessa aula, na verdade a gente tem 4 tipos básicos que a gente nessa aula vai tratar de 2 e na aula seguinte a gente vai tratar de mais 2, tudo bem? Agora olha só que bacana, aqui eu trouxe os tipos em que geralmente eles são nomeados, né? Então a gente fala que as if clauses são divididas em tipos, né? Type 0, Type 1, Type 2 e Type 3. Na verdade, como tem outros materiais que chamam de outro nome, tá? Por exemplo, de conditional sentences ao invés de if clauses, também alguns materiais trazem isso aqui por outro nome. E por que é importante saber o nome dessas estruturas? Porque, na verdade, algumas provas de vestibular, elas têm cobrado um pouco mais de gramática, já vou te avisando, a gramática está voltando para a prova a ser cobrada de maneira mais explícita, e às vezes eles não chamam assim, qual seria o tipo 2 das frases condicionais de tal frase do texto, né? Então ele tem uma frase lá que está usando o tipo 1, ele quer que você transforme para o tipo 2. Às vezes, eles usam outros nomes que são os seguintes. As frases de tipo 1 podem ser chamadas de first conditional. O primeiro condicional, tá? As frases do tipo 2 podem ser chamadas, portanto, de segundo condicional, second conditional, e as frases do número 3 aqui, do tipo 3, podem evidentemente serem chamadas de third conditional ou terceiro condicional. Então é só para permear os nomes que a gente tem aí, para que você fique atento caso esses nomes caiam para você nas provas. Não é impossível disso acontecer, pelo contrário. Há mais ou menos nos últimos tempos, vamos dizer assim, as provas estão voltando a cobrar um pouco mais de questão de estrutura mesmo. Tanto na prova de português, que um tempo atrás ela era muito mais interpretativa, quanto na prova de inglês também elas estão ganhando esse caráter de a gramática voltar a ser cobrada de maneira mais pontual, tá? Agora vamos lá. Então vamos dar uma olhadinha em cada um desses casos aqui. E o tipo 0, ele tem uma pegada que quando a gente estava ali falando para você, né, que as frases condicionais podem indicar chances de acontecer, esse tipo 0
que é o primeirão deles, ele é um tipo de frase condicional na qual o resultado sempre é certo. Então ele não está falando de chances de acontecer. Isso vai acontecer do tipo 1 para frente, tá? O tipo 0 trata de resultado sempre certo. E, portanto, eu não vou ter diferenciação de cada parte da frase dos tempos verbais. As frases condicionais geralmente são formadas por duas orações. Uma primeira parte da frase e uma segunda parte da frase. E elas trabalham com tempos verbais diferentes em cada lado. No caso das frases condicionais do tipo 0, note aqui, ó. If water reaches 100 Celsius, it boils. Então, o que é que a gente tem aqui para eu mostrar para você? Se a água chega a 100 graus Celsius, ela ferve. Você nota a presença do S aqui e a presença do S aqui. Tempo verbal que sempre trabalha com S no verbo, aliás, é o único que permite S no verbo, é o único tempo verbal. É o tempo verbal do Simple Present. Lembra dele? Vamos relembrar aqui, ó. O Simple Present é aquele tempo verbal que, se eu for conjugar os verbos aqui, ó, com esses pronomes, não é verdade? Nessa parte do he, she, it, eu tenho que lembrar que tem uma regra do S. A gente já havia falado disso anteriormente, quando a gente falou de Present Perfect. Então, olha só. I work, you work, se for o verbo trabalhar. He, she, it works. Vai ter um S aqui. Então, toda vez que um verbo tiver S, eu já sei que ele está no presente, porque somente no presente é que o verbo aceita S. Em nenhum outro tempo verbal do inglês isso pode acontecer. Nenhum, nessun, va bene? Então o que acontece aqui, ó? Eu tenho toda a estrutura da minha frase antes e depois da vírgula com verbos no presente. Quando isso acontece, eu estou diante do caso 0. Então você olha para a frase e você fica vendo presente para tudo que é lado, tá? E o caso 0 indica que estamos quase certos de que algo vai acontecer. Olha aqui, ó. Se a água chega a 100 graus Celsius, ela ferve. Por quê? Porque é sempre assim. Você já sabe por causa da sua aula de química, que a água sempre ferve a 100 graus Celsius no nível do mar em condições normais de temperatura e pressão. São essas condições para que isso aconteça, certo? Mas isso é um fato. Isso é um fato, portanto o resultado é certo, tá? E veja, há uma outra maneira da gente dizer essas frases, mas eu já falo para você, tá? A outra aqui, ó, if you touch fire, you get burnt. Ainda que eu tenha aqui uma forma da voz passiva, mas veja, é verbo no presente e verbo no presente. Se você tocar o fogo, você se queima. Todo mundo que toca o fogo se queima? Sim, o fogo queima. Todo mundo que toca o fogo vai sentir dor? Não, não vai sentir dor. Como assim? Tem gente que tem um tipo de uma doença, me diga aí, vestibulando, que é uma doença que ela é caracterizada no começo da manifestação dela como ausência de dor. Se você está lá um dia fazendo alguma coisa e você está se machucando, está se queimando, está se cortando e não está sentindo, não é porque os seus poderes de X-Men estão manifestando. Você tem uma doença cujo nome popular é lepra. Tá bom? Que se caracteriza pela morte da ramificação nervosa, dos tecidos, enfim, e você para de sentir dor, mas felizmente essa doença hoje tem cura, tá certo? Agora vamos lá. Veja a frase que eu tenho aqui, ó. A gente tem a frase if you touch fire, olha só isso, tá? If you touch fire, vírgula, you get burnt. Então tá bom. Bom, o que você observa nessa frase aqui, ó? Macetinho, por quê? Havia uma época, quando eu comecei a minha carreira, veja, já estou fechando 28 anos de aula, mas quando eu comecei a minha carreira eu não me atentava muito aos detalhes, porque eu falava, não é importante. Até que um dia, um vestibular de uma instituição federal do país resolveu cobrar a vírgula. Quando que eu achei que o cara fosse cobrar a vírgula? Nunca mais pequei pela falta de informação, eu peco pelo excesso de informação. Então olha o macetinho para você. Se a frase começar com if, ela tem que ter a vírgula. Tem que ter. Por quê? Porque veja, aqui eu estou dizendo, se você tocar o fogo, você se queima. Mas você concorda que eu posso começar por aqui? Eu posso dizer, você se queima se você toca o fogo. Então, na verdade, eu poderia simplesmente inverter essa frase e escrever assim, ó. You get burnt if you touch fire. Todas as frases condicionais permitem essa inversão. Mas olha o macetinho aqui. Se a frase começar com if, ela tem vírgula. Se ela não começar por if, porque o if veio parar aqui no meio, ó, ela não pode ter a vírgula. Não pode ter. Mas se começar por if,
Tem que ter. E justamente foi isso que foi cobrado numa prova de vestibular, né, dentro dessa pegada mais recente que eu te falei, que as provas estão ficando um pouco mais gramaticais também. Eles deram uma frase cuja estrutura estava certinha, né? Presente de um lado, presente do outro, só tiraram a vírgula da frase e perguntaram se ela estava correta. A galera que estava preocupada com a informação da frase ou com os tempos verbais achou que sim. Quem não estava atento à vírgula perdeu a questão, tá bom? E hoje nós vamos ver 2 casos, vamos ao nosso segundo caso. Ó, frases condicionais do tipo 1. As frases condicionais do tipo 1, claro, elas impõem uma condição, conforme eu já te falei, né? Quando a gente diz, se chover, né, eu não irei à praia, ou seja, a condição para que eu vá é que não chova. Então, mas além de tudo, elas tratam de chances de algo acontecer. Eu preciso que você lembre disso. As frases condicionais também tratam de chances de acontecer. Tirando o caso 0, em que o resultado é sempre certo, as frases condicionais do número 1, elas indicam grandes chances de algo acontecer. E é sempre assim, ó. If you study hard, you will pass. Frases condicionais do tipo 1, vamos pôr essa frase aqui para você ver? Elas trabalham com essa sequência de tempos verbais, que são as seguintes. Vou repetir a frase aqui, ó. Vou pôr ela de maneira mais simples, porém, tá? Só pra gente economizar um pouquinho de espaço aqui, tá bom? Ó, if you study, ó, if you study, vírgula, porque começou com if, tem que ter vírgula, you will pass. O que essa frase está dizendo? Ó, se você estudar, você passará, ou no nosso portuguesão, né, mais popular, você vai passar. O que você observa aqui, ó? De um lado, eu tenho uma estrutura de presente, e do outro, eu tenho uma estrutura de futuro. Pois bem, toda vez que eu tiver uma frase condicional, ou seja, uma frase com if, na qual uma parte dela está no presente e a outra no futuro, eu estou diante do caso número 1, que indica grandes chances de algo acontecer. Faz sentido, né? Se você estudar muito, você passará, lógico. É isso. Mas aqui eu fiz uma frase toda afirmativa. Ela continua indicando grandes chances se a frase for negativa. Quer ver? Olha aqui, ó. Ó. Negativo de you study é you don't study. Negativo de will é won't ou will not. Então eu digo aqui, ó. If you don't study hard, you won't pass. Traduzido fica, se você não estudar muito, você não passará. É verdade, não é? Se você não estudar muito, há uma chance grande, grande chance de que você não vá passar. É isso. E evidentemente aqui, que nesses casos eu posso inverter a ordem da frase e começar pelo esse elemento aqui que está depois da vírgula, porém, quando eu inverto, conforme eu mostrei ali no quadro antes, daí não tem vírgula. Então essa frase poderia ser dita assim, ó, você passará, you will pass, e joga esse pedaço lá para trás, ó, if you study hard, se você estudar muito. Tio Rê, mas aqui você mostrou afirmativo e negativo separados. Dá para eu fazer uma frase, uma parte negativa, outra afirmativa? Dá, contanto que você ajuste aquilo que você quer dizer, tá bom? Dá uma olhada aqui, por exemplo, ó. Eu misturei afirmativa e negativa, de 2 formas. Nessa primeira frase do exemplo 3, eu comecei com negativa e depois da vírgula, afirmativa. Na frase 4, eu comecei por afirmativa e terminei por negativa. Vamos ver as frases para você ver como faz sentido? Lembrando que o verbo fail, que significa falhar, ele é usado num contexto de escola para dizer reprovar, tudo bem? Então fica assim, ó. Se você não estudar, você falhará ou você reprovará. Verdade. E há uma grande chance de que isso aconteça. Opa, caso número 1 é justamente isso. Note presente de um lado, futuro do outro. If you don't study, you will fail. Se você não estudar, você reprovará. Verdade. Então, ainda continua indicando grandes chances de algo acontecer. Ou o contrário, ó. If you study, you won't fail. Se você estudar, você não falhará, não reprovará. Sim, se você estudar, há grande chance de que você não vá falhar. Portanto, é isso. Frases condicionais do tipo 0 indica que você está quase certo e frases condicionais do tipo 1, elas indicam grandes chances de algo acontecer, grandes chances. E aí, conforme eu havia dito no começo da nossa aula, existem outras palavrinhas que também podem dar a ideia de condição e que poderão substituir a ideia do if na prova, embora o if seja o mais comum. Quer ver? Então elas aqui, ó. As long as, contanto que. Assuming that, presumindo-se que. On condition that, na condição de que. On the assumption that,
na presunção de que, nossa, essa é formal, né? Provided that significa a mesma que a primeira. As long as, contanto que, e provided that significa contanto que. Supposing that, supondo-se que, e esse unless, a menos que. A última é na condição de que. Eu quero só terminar a aula de hoje falando sobre o unless. Por quê? Porque a gente não sabe usar ele no português. Eu vou traduzir ele para você aqui e eu vou te provar que a gente não sabe usar. E o que é engraçado é que a mesma dificuldade linguística que a gente tem no português, eles têm no inglês. É muito louco isso. Então vamos lá. Unless significa a menos que. Tá bom. E aí me diga no português. A ideia da frase é você dizer assim: se chover, não irei à praia. Tudo bem? Embora eu goste de praia com chuva, sem chuva, mas vamos imaginar que a pessoa só gosta de praia com o sol. Então ela diz assim, ó, se chover, não irei à praia. Mas eu não quero usar o se, eu quero usar essa palavrinha, a menos que. No português, como você diria? Você diria assim: eu irei à praia a menos que chova, ou eu irei à praia a menos que não chova. Aí você fala, peraí, tio Ren, agora você me confundiu. Eu sabia, mas agora você me confundiu. Pois é confuso, né? Qual é a forma correta? Eu irei à praia a menos que chova, ou eu irei à praia a menos que não chova. Ou seja, o que vem depois desse cara, do a menos que? Vem uma afirmação ou uma negação? A menos que chova ou a menos que não chova? E o pior é que as duas soam bem. Mas deixa eu te dar uma dica aqui. O mais engraçado que eu havia comentado é que justamente essa mesma dificuldade de saber se depois dessa expressão vem um pedaço afirmativo ou negativo, eles têm com relação ao unless. O nativo da língua inglesa, ele também fica nessa dúvida, tá? Depois do unless é afirmativo ou negativo. E eu tenho uma solução para nós aqui bem legal, tá? Que vai ajudar nos dois. A menos que é exatamente igual à expressão a não ser que. E essa você não erra. Quer ver? Como você diria que você irá à praia se não chover? Você diria assim, ó, completa a frase. Eu irei à praia, a não ser que chova. Então, o que eu quero dizer é que depois de todas essas expressões aqui, inclusive do unless, eu tenho que usar um complemento afirmativo. Portanto, o correto é dizer, eu irei à praia a menos que chova. E não a menos que não chova. É isso, muito bacana. Ficamos por aqui. Evidentemente que você já sabe que na próxima aula a gente vai dar andamento e vamos ver os dois casos finais. Tanto o caso do tipo 2 e do tipo 3. Te vejo na próxima aula. See you. Bye.